Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é a literatura afro-brasileira. Darcy Ribeiro dizia que o povo brasileiro era um povo inventado, dando ênfase à miscigenação que nos formou. Ele fazia também um contraponto com os norte-americanos, que designava como um povo transplantado da Inglaterra e da Europa para a América do Norte. O tema de hoje, literatura afro-brasileira, recoloca o tema da miscigenação e da identidade do brasileiro e das brasileiras e de suas manifestações culturais. A nossa entrevista baseia-se na antologia Literatura e Afrodescendência no Brasil, composta de 4 volumes. Nós iniciaremos apresentando a obra e, num segundo momento, vamos analisar a nossa dimensão afro-brasileira ou a dimensão afro-brasileira da nossa literatura. O convidado nosso é o professor Eduardo de Assis Duarte, professor da UFMG, especialista em literatura e organizador dessa obra exatamente em 4 volumes. Bem-vindo, professor, é um grande prazer tê-lo aqui. Boa noite, muito obrigado pelo convite. E qual foi o propósito dessa antologia, professor? Bom, o propósito dessa antologia foi exatamente de construir um mapa desta produção de autoria negra no Brasil, percorrendo as várias regiões do país, né, do Amazonas ao Rio Grande do Sul, e em vários momentos distintos da história da nossa literatura. Então, os primeiros textos remontam ainda ao período colonial, no século XVIII, entram com os precursores pelo século XIX, até chegarmos ao século XXI. Portanto, é um trabalho abrangente, de fato, e o objetivo foi exatamente resgatar, né, a obra desses autores, a grandiosa maioria deles excluídos, né, do cânone oficial da literatura brasileira. E desconhecidos, talvez já não publicados, ou se foram publicados há muito tempo, não é isso? Exato. A literatura brasileira, via de regra, ela é muito concentrada em Rio e São Paulo. Sim. E muitas vezes as produções regionais, as produções feitas nos estados, nas antigas províncias, muitas vezes têm uma circulação local. Claro. Apenas. E perdem essa dimensão. Ou são tratadas como obras regionais, né? Exatamente. Literatura regional. Exatamente. Né? Exatamente. Qual a equipe, quantas pessoas foram envolvidas e quantas instituições nesse projeto, professor? Olha, foi um trabalho de 10 anos. Nós iniciamos esse trabalho em 2001 e só conseguimos publicar os 4 volumes em 2011. Sim. E para fazer este mapa em todo o Brasil, nós contamos com a ajuda de 65 colegas, todos eles professores, doutores, de 27 universidades, sendo 23 universidades brasileiras e 4 universidades estrangeiras. Porque, por incrível que pareça, muitos autores negros brasileiros são mais estudados e mais lidos e discutidos em universidades do exterior do que nas universidades brasileiras. E esse é um fato incontestável. Como a gente conseguiu esse milagre, professor? Não ser conhecido aqui, ser conhecido lá fora? Pois é impressionante isso. Quer dizer... Se fosse aqui em Minas, a gente diria que só faz sucesso fora do estado. Mas em se tratando do Brasil todo... As universidades americanas, sobretudo, e as europeias também, são centros de excelência muito preocupados em estar constantemente adquirindo e acompanhando toda a produção cultural existente mundo afora. Isso explica, em parte, esse interesse. As bibliotecas deles todos têm esses livros lá, mais às vezes que as nossas bibliotecas aqui. Perfeito. Como é que o senhor dividiu, digamos, a literatura afro-brasileira pelos 4 volumes? Se nós começarmos pelo primeiro volume, ele é dedicado a quê? Perfeitamente. O primeiro volume, ele não é propriamente ainda dedicado a autores assumidamente de uma literatura negra ou afro-brasileira. Nós chamamos esse volume de um volume dos precursores. Perfeito. Precursores, porque ao longo do século XVIII e ao longo do século XIX,
a questão racial era muito ainda fortemente marcada pela escravidão, Claro. a ponto da palavra negro significar praticamente sinônimo de escravo. Perfeito? Perfeito? Então, o fenômeno da chamada literatura negra, ou, no caso, afro-brasileira, ou afro-cubana, ou afro-chilena, ou afro-colombiana, enfim, a literatura negra, ela é um fenômeno mundial no século XX. Começa nos Estados Unidos, na década de 1920, e dali se espalha para o Caribe, sobretudo com o negrismo cubano, a chamada cubania, do Nicolás Guillem, e chega na Europa nos anos 30 através do movimento da negritude, com Leopoldo Sédar Senghor, Aimé Césaire e todos os autores negros de língua francesa que fundam em Paris a revista Legítima Defesa, não é? E a partir dali há todo um movimento literário de autoria negra em língua francesa que dali se espalha pelo mundo afora. Isso chega, evidentemente, ao Brasil, mas nós temos aqui antes os nossos precursores. Sim. E esses precursores é que vão estar exatamente compondo este volume 1. E entre eles, Machado de Assis, que é um afrodescendente, que nunca bateu no peito para dizer sou negro, mas ao mesmo tempo também nunca defendeu a escravidão, ao contrário, combateu-a fortemente, não é? E também não só não defendeu a escravidão, como também criticou de uma maneira muito sutil, mas profunda, a chamada hierarquia das raças, raças superiores, raças inferiores. Quer dizer, esses autores do século XIX, ao modo deles, eles preparam o caminho para a literatura negra que vai explodir no século XX. Perfeito. Quer dizer, em Machado de Assis, por exemplo, isso é notável, não é? A crítica que ele faz à escravidão, principalmente nos textos jornalísticos, porque Machado de Assis não é apenas o escritor do Dom Casmurro, ou do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Machado de Assis tem 50 anos de redação de jornal. Claro. É alguém que militava fortemente na imprensa e, segundo o seu biógrafo Magalhães Júnior, ele era sócio oculto de um jornal abolicionista no Rio de Janeiro, que vem a ser exatamente a Gazeta de Notícias, que era o segundo jornal mais vendido no Rio de Janeiro nos tempos do Império. Então, ao lado de Machado de Assis, você tem o Cruz de Souza, você tem Lima Barreto, você tem o Luiz Gama, o poeta negro Luiz Gama, você tem a primeira escritora abolicionista brasileira, Firmina dos Reis, isso tudo no século XIX e que nós trouxemos até os anos 1930, que para nós ainda é um período fortemente marcado pela cultura do século XIX. Perfeito. No segundo bloco, nós vamos começar a nossa análise pelo segundo volume desta antologia, que é exatamente dedicado à consolidação da literatura afro-brasileira. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta ao nosso tema, é literatura afro-brasileira. No primeiro bloco nós situamos uma antologia que é a literatura afro e afrodescendência no Brasil. Já trabalhamos o primeiro volume, que era dos precursores, e já deixamos no ar que iniciaríamos esse segundo bloco com a consolidação, que é exatamente o segundo volume. Porque a consolidação da literatura afro-brasileira ocorre na década de 30 e 40. Perfeito. Na verdade, ela ocorre a partir deste momento. Quer dizer, o critério nosso é cronológico. Claro. Então, o segundo volume, ele contempla autores nascidos entre 1930 e 1950, mas com produção mais substanciosa, justamente a partir de meados do século XX. Sim. Por que 30? Porque 30 é uma grande data. Claro. Para o povo negro é o início do século XX, Sim. quando você tem um grande movimento de imprensa negra no Brasil, com mais de 20 pequenos jornais voltados ao que eles diziam na época, a defesa do povo preto,
não é? Você tem ainda a criação da Frente Negra Brasileira e de várias outras associações e organizações de um começo de uma classe média negra lentamente se formando, sobretudo nos grandes centros. Então, há um acesso maior à instrução, à universidade, e você tem realmente grandes escritores nascidos neste período que ainda estão vivos e produzindo. Há exemplo, por exemplo, da escritora mineira Conceição Evaristo, contista, romancista e também poeta, que está agora já no seu 5º livro e indo para o Salão de Paris, agora na semana que vem, enquanto o seu romance Ponciá Vicêncio, que já vendeu mais de 20 mil cópias no Brasil, estará sendo lançado em francês agora em Paris no final agora deste mês. Perfeito. Então nós temos este volume Consolidação, é justamente este momento em que a lição dos precursores gera toda uma outra produção com dezenas e dezenas de outros escritores escrevendo e publicando. Quem seriam os principais destaques, professor? Olha, aqui dentre os mineiros, eu já falei da Conceição Evaristo, poderia lembrar também o grande poeta Adão Ventura, percebe? E em nível nacional você tem nomes como Ney Lopes, você tem nomes como Muniz Sodré, você tem nomes como Oswaldo de Camargo, que está já também lançando um novo trabalho agora, neste mês agora. Você tem uma série de autores consagrados, entre aspas, vamos dizer assim, né? Autores mais velhos, né? Com toda uma produção e uma produção consistente ao longo desse período. O Ney Lopes, por exemplo, que normalmente é conhecido apenas como sambista, o Ney Lopes está indo para o 30º livro dele. Um outro fenômeno... Poesia ou prosa? Em geral, prosa. Romances, contos, tem poesia também, mas um trabalho intelectual de fôlego, como a enciclopédia da diáspora africana no Brasil, com o estudo das religiões africanas, quer dizer, um grande intelectual negro. E o Grupo de São Paulo também é muito forte, quer dizer, o Oswaldo de Camargo já é um escritor já beirando aí os seus 80 anos, com uma vasta produção, inclusive também no campo da crítica. E o Grupo Quilomboje, que surge em 78, alguns deles também já fazem parte deste grupo aí da consolidação, ao exemplo da Conceição Evaristo, que tem vários trabalhos publicados na série Cadernos Negros, enfim. E você tem um outro fenômeno também, que é o Júlio Emílio Braz, que é um escritor infantil, é um escritor de histórias infantis, mas que coloca o problema do negro no cerne de histórias para crianças. E esse senhor, ele já está com uma produção, ele tem uma produção tão vibrante que ele já está perto de atingir 200 livros publicados. São livros infantis, são livros, claro... Infanto-juvenis também? Infanto-juvenis também, voltados para uma linguagem que dá muito mais trabalho, às vezes eu acho que dá muito mais trabalho do que você escrever para o adulto. Claro. Um adulto escrever para a criança, tocando em temas graves, como a questão, por exemplo, do preconceito racial. Sim. Então, Júlio Emílio também é um outro grande nome que a gente destacaria aqui, ao lado de vários outros. Perfeito. O 3º volume é dedicado à contemporaneidade, professor. Perfeito. E são os autores, a literatura escrita a partir da segunda metade do século XIX. São autores nascidos a partir de meados do século XX, cuja produção começa a aparecer a partir dos anos 80 e 90, e estão aí, ao lado desses, um grande número de jovens autores que estão inovando, inclusive entrando em campos um pouco distantes, como, por exemplo, o campo do teatro, a produção teatral, né? E a produção jovem de autores que começam pela internet, começam nos blogs, nas páginas de poesia e daí vão para o livro. Perfeito. Então é um apanhado, o conjunto dos 3 volumes são 100 escritores negros brasileiros contemplados com estudos aqui nesse trabalho. Os textos deles estão acompanhados de um ensaio introdutório em que se dá dados biográficos, depois se apresenta a obra, se apresentam fontes de consultas outras sobre essa obra, para apenas no final, então, virem os textos dos próprios escritores. Em que medida o livro faz também alguma interlocução com trabalhos, por exemplo, em sociologia
e antropologia, ou até ciências da religião, que tem tratado exatamente das religiões afrodescendentes. Perfeitamente. Né? Nesse campo das ciências sociais, o Florestan Fernandes tem um clássico que é chamado A Integração do Negro na Sociedade de Classes, ou seja, como é que fica a questão do negro no Brasil ao longo do século XX, após a abolição. Ele não tem mais nenhum senhor para chicoteá-lo, mas ele está no desamparo da saúde, da educação, não é? E da moradia e tantos outros desamparos. Pois muito bem, essa dolorosa integração do negro à sociedade brasileira é transformada em literatura por esses autores. É transformado em poesia, é transformado em conto, é transformado em romance. A vida do negro vira arte pela mão desses escritores. E é um trabalho do ponto de vista sociológico e social inconcluso ainda, né? Perfeitamente. Um grande desafio que porque nós temos estamos em processo. Esse inclusão. É um processo histórico que passa pelas conquistas recentes, não é? Mas que ainda temos um longo caminho a percorrer. Perfeito. No terceiro bloco, nós vamos trabalhar o último volume da antologia, que é exatamente dedicada à história, teoria e polêmica, exatamente sobre se é a literatura negra ou se é a literatura afrodescendente, ou afro-brasileira, perdão. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos ao terceiro bloco. Nosso tema é literatura afro-brasileira. Nós estamos examinando uma antologia dedicada exatamente à literatura afro-brasileira. Nós já analisamos o primeiro, o segundo e o terceiro volume e deixamos agora exatamente para, nesse último bloco, examinar o quarto volume. Posso considerar o quarto volume, que tem como subtítulo História, Teoria e Polêmica, como um balanço da antologia como um todo, professor? Perfeitamente. Um balanço da antologia como um todo e de todo este movimento desta literatura negra ou afro-brasileira. A questão do nome é polêmica ainda, é algo que ainda está em discussão, tá certo? E é esse balanço que é dado através de depoimentos que nós colhemos com os principais autores vivos desse grupo e também estudiosos, diversos estudiosos que nos apresentam aqui seus artigos, seus ensaios sobre essa questão. Então é um balanço, sim, desta produção, que no caso aqui da antologia, abarca estes 100 escritores ao longo desses 200 e poucos anos de produção que está contemplado aí. Que pela minha leitura, nesse quarto volume, vocês incorporam também outros ensaístas. Perfeitamente, perfeitamente. Temos aí o Ottaviani, com um belo texto dele sobre Machado de Assis, Cruz de Souza e Lima Barreto. Temos também um trabalho muito bom do Silviano Santiago e de vários outros especialistas. O trabalho da Regina Dal Castanho, da Universidade de Brasília, importantíssimo, sobre a questão da literatura brasileira ser uma literatura branca. É uma literatura brasileira, é uma literatura escrita por brancos, para leitores brancos, com personagens brancos, quer dizer, é um texto polêmico, daí a polêmica toda, a questão da literatura brasileira, e outra polêmica também é a questão do nome, que para muitos, e para mim também são sinônimos, negro ou afro, mas há nuances terríveis aí dentro, até, por exemplo, o conceito internacional de literatura negra como advindo da tradição do chamado romance negro, o roman noir, que é aquela literatura policial, que um assassino está sempre perseguindo as suas vítimas, assassinando e depois sendo perseguido por um detetive. A velha estrutura do romance policial, também chamado de romance negro. Perfeito. O Rubem Fonseca, no Brasil, é o grande expoente disso. Então há toda uma discussão. Literatura negra ou literatura afro-brasileira ou afrodescendente, tudo isso está em aberto, é um campo novo de discussões na Universidade Brasileira e esse quarto volume ele pretende interferir nessa discussão,
e apontar algumas saídas, algumas soluções e alguns paradoxos também nessa questão. Na minha leitura, eu percebo uma percepção, uma opção sua pela literatura afro-brasileira. Perfeitamente. Ela é mais abrangente do que a literatura negra? Perfeitamente. Por essas razões todas. Sim. Por essas razões todas que eu acabei de apontar, eu penso que literatura brasileira é um termo mais afro-brasileira, é um termo mais preciso, percebe? Está imune a essas outras significações que foram acrescentadas ao longo do tempo e, por sua vez, também combate aquele velho conceito de literatura negra de tempos atrás, que qualquer escritor branco vinha falar do negro e era considerado literatura negra, que é o chamado fenômeno do negrismo. Do negrismo. Exatamente. O que é o negrismo? O negrismo é quando o escritor negro, o escritor branco, põe-se a fotografar a favela, põe-se a fotografar aquela comunidade quilombola ou outro, num olhar externo, num olhar de fora. E aí nós temos, os exemplos são inúmeros. Não é? O poeta Jorge de Lima, com a sua Nega Fulô, os romances do Jorge Amado, em que a mulher negra sempre aparece revestida de uma aura de erotismo, enfim. Quer dizer, o negrismo teria a mesma conotação do indianismo na literatura. Perfeitamente. Uma literatura de autoria branca falando do outro como um elemento folclórico, vamos dizer assim, externo. No seu capítulo do encerramento do livro, o senhor traz algumas características dessa literatura afro-brasileira. Quais seriam as principais, professor? Primeiramente, a autoria negra. Sim. Eu não acredito em literatura afro-brasileira escrita por brancos. Sim. Eu acho que aí nós estamos no campo da literatura brasileira, claro. No campo do chamado negrismo, Sim. que é esse olhar externo e folclórico a respeito da questão. Perfeito. Primeiramente, a questão da autoria. Sim. Segundo lugar, a questão do tema. Há que se falar, não é, do negro. Claro. Em terceiro lugar, em decorrência dessas duas conjunções, a questão toda do ponto de vista. Ou seja, a perspectiva que guia o olhar desse escritor. A partir de que valores ele está retratando esta realidade. Qual é a perspectiva dele? Qual é o ponto de vista, a visão de mundo? Essa visão de mundo, ela vai se refletir numa determinada linguagem. Ela vai se refletir na escolha das palavras uma a uma, a escolha verbal. Claro. Não é? Termos, por exemplo, como negra, mulata, mulato, negro, são ressignificados por essa produção. Claro. E, por fim, o lado utópico desse projeto, que é de constituir um público leitor negro para esses livros. Sim. Quer dizer, eu acho que é o lado mais politicamente utópico desse projeto da literatura afro-brasileira, é justamente constituir, né, trazer esse leitor para esse texto. Perfeito. Nós já estamos encerrando o programa, professor. Qual a vitalidade dessa literatura em pleno século XXI? É imensa, é imensa. A internet está cheia de blogs, em que a cada dia você tem novos textos. O nosso projeto mesmo tem o site Literafro. Eu pediria um minuto dos espectadores para anotarem aí, se você digita no Google Literafro UFMG, já aparece o site. Ali nós temos 120 escritores também estudados, com fotos, com dados biográficos, apresentação da obra e alguns trechos de obra também. E além da produção de internet, você tem uma larga produção que passa ao largo do grande mercado editorial e se mantém através de pequenas editoras. Tipo alternativas. E de edições alternativas que estão circulando fortemente, a exemplo deste romance que já vendeu 20 mil cópias desta forma, partindo de uma pequena editora aqui de Belo Horizonte. Perfeito. Só para terminar, professor, como é que a antologia foi recebida pela crítica? Olha, foi muito bem recebida. Claro que há polêmica, há tópicos polêmicos, mas foi muito bem... Mas a polêmica faz parte da universidade, da democracia, né? Eu acredito que foi muito bem recebida. A antologia entrou no ranking do jornal O Globo como dos 10 lançamentos mais importantes de 2011, entrou na lista do Prêmio Jabuti de 2012 e acho que a grande consagração que se pode mesurar é pela vendagem do livro. Né? Em menos de 6 meses, a primeira edição já estava esgotada. Essa é uma segunda edição que foi encampada pelo governo federal
e é uma edição de não comercial, essa edição de 2014, e se destina a bibliotecas e escolas públicas do Brasil. Perfeito. Professor, queria agradecer a sua presença aqui, seus esclarecimentos, seu entusiasmo exatamente por essa temática dessa literatura afro-brasileira. Cumprimentar na sua pessoa exatamente todos os autores que escreveram essa obra, uma obra de qualidade e muito bem produzida. E a você, telespectador, que sempre nos prestigia toda semana, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG.